acontecendo. As férias, né? Se a pessoa tem alguma indisposição e não pode vir no dia, isso precisa ser tudo bem estruturado. Eu pude olhar, né, a lista dos participantes, então, tem pessoas de diversas empresas aqui. Mesmo numa empresa que faz transporte de produtos químicos, nós temos que pensar, né? Mesmo no motorista, né, que está transportando uma carga perigosa. Se ele não pode vir por algum problema para transportar aquela carga naquele dia, quem está preparado? Naquele produto em particular. Então, eu tenho que já ter o plano B, né, entre aspas, para colocar em execução. E como que a gente estrutura isso também? Definindo o que a gente chama de, na Dupont, de posições críticas de PSM. Ou seja, aquelas funções e cargos dentro da empresa que, se tiver algum problema, né, vão ter uma consequência maior. E, para isso, a gente tem uma matriz que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu só preciso abrir ela, né? Sabe, por favor, Yaskar. Na qual, então, a gente definiu quais são as funções críticas de PSM. Não, você tem que dar um ESC. Tem que dar um ESC. Dê um ESC e clique 2 vezes no Excel. Volte o slide. Aí, clique 2 vezes agora. Na qual, então, a gente define quais são as funções, desde o gerente da fábrica até o mecânico ou o eletricista, né, o líder de PSM, o laboratorista, todas as funções, né? Quais são os procedimentos ou as boas práticas que precisam estar treinadas as pessoas, né? Okay. Yaskara, pode abrir a outra. Não, na própria planilha tem três abas. Modelo. Né? E em 3 estágios, que nós chamamos o fundamental, né, o de expertise e o especializado. Né? Então, à medida que eu vou avançando e o cargo exigir essas habilidades especiais, então, eu vou dando esses treinamentos. E aqui eu posso definir até carreiras. Por exemplo, a pessoa que faz estudo de interlocks e de estudo de LOPA, é uma carreira. Né? Então, a pessoa, quando começa a ser treinada, ela já sabe que a vida técnica dela, né, vai ser 15, 20 anos fazendo essa atividade. E que treinamentos e habilidades ela precisa ter, estão definidos dentro dessa matriz. Bom, essa é a parte inicial, né, as definições, e já o nosso sistema que a gente usa para gerenciar essas mudanças. Eu vou passar agora para a Jordana, para continuar com o modelo da Bayer. Gente, boa tarde. Meu nome é Jordana, trabalho na Bayer, na área de segurança de processos, lá em Belford Roxo. Bom, para passar aqui o slide. Vamos lá. Como o Eduardo já falou, né, uma boa parte da introdução, de que quando você utiliza essas, vamos dizer, as modificações dentro da organização, quando a gente fala de pessoas, até mesmo quando você vai reduzir um número de pessoas que trabalham no turno. Se você tinha um turno que trabalhavam 10 pessoas e vai passar a ser 9, você está impactando, porque se você tinha 10 funções, cada pessoa fazia um trabalho. Se você vai reduzir de 10 para 9, você tem que avaliar o risco que isso vai estar trazendo para o teu processo. Pode ser uma pessoa que vai ter que desempenhar 2 funções, alguma mudança vai ter. Então, alguém tem que avaliar que risco isso traz para o teu processo, para o seu dia a dia. Se antes 10 pessoas faziam, agora 9 vão estar fazendo. E isso, gente, a gente traz para cada um de vocês no seu trabalho do dia a dia. Se você pegar 10 anos atrás, a função que você exercia e o que você trabalha hoje, provavelmente a gente hoje faz muito mais do que uma pessoa fazia há 10 anos atrás. Então, aqui, a gente está falando de... Esse aqui é o pointer? São aquelas que impactam no desempenho da operação
Isso aqui pode se tratar de uma indústria química, pode se tratar de uma operadora, de um logístico, operador logístico, pode se falar de transportadora, para qualquer processo. Então, quando a gente fala assim, até mesmo uma pessoa se aposentar, aquela pessoa é um especialista naquela função. Gente, a saída dele de uma empresa vai impactar muito, porque será que você treinou uma outra pessoa para passar essa função para ele ao longo de uns 10 anos? Porque você chegar a um nível de um especialista não é de um dia para o outro. Então, não adianta você pegar uma pessoa recém-formada e treinar durante 1, 2 anos. Isso vai levar uns 10 anos, no mínimo, para chegar, pelo menos, num nível parecido, similar de conhecimento. Então, as empresas têm que estar preparadas. Não adianta chegar na hora da transferência e querer passar essa função em 6 meses. Então, isso é um trabalho de formiguinha que você tem que fazer ao longo do tempo. E, infelizmente, acho que a maioria das empresas não conseguem ter esse plano de carreira, vamos dizer, né, de substituição das pessoas. Até mesmo, quem tem um não tem nenhum, não é isso? E hoje é muito difícil você ter 2 pessoas exercendo uma mesma função dentro da empresa, infelizmente. Ou até mesmo quando você faz uma fusão de empresas. Você tinha 2 empresas e passa a ser uma. Alguém vai rodar. Infelizmente, é isso que acontece, né? E aí, quem vai assumir que função? Ela está preparada? A pessoa era de marketing, passa agora para uma função operacional. Ela foi preparada? Ela recebeu o treinamento adequado? Né? E também o importante, quando você fala numa avaliação de estrutura de organização, não é somente o treinamento, é também como você vai avaliar o impacto que isso vai trazer na organização e como você também tem a documentação. A documentação dessa modificação, ela está guardada? Ela está registrada? Isso foi documentado dentro da empresa? Está embasado? Né? Então, aqui eu dei alguns exemplos de quando você usa esse processo de modificação organizacional. Uma qualificação e competência de colaboradores, pode ser no papel e responsabilidade que cada um exerce, prestação de contas, né, dentro da empresa, tarefas adicionais de uma função com ou sem mudança de pessoas, linhas de reporte, número de subordinados direto e até mesmo o trabalho de turno, como eu já falei aqui. Então, aqui eu só mostrei um exemplo do fluxo do processo. Como é que funciona, né, dentro da empresa uma mudança organizacional? Então, primeiro, você tem um processo de iniciação. Qualquer um pode começar esse processo, normalmente. Eu estou respondendo pela Bayer. Tá? Você faz uma descrição da modificação. O que é a modificação? Você está mudando uma pessoa de local, você está substituindo, ou você está reduzindo o número de pessoas naquela área, número de horas trabalhadas. Um turno trabalhava com 10 horas, agora passa a ser 8. O que isso traz de impacto? Você tem a etapa de avaliação dos riscos. Quem é que tem que participar nessa avaliação dos riscos? Vocês têm ideia? RH é fundamental nesse processo. Esse é o primeiro ponto. Outra pessoa fundamental, o dono da área. Ele é o responsável, ele que tem o conhecimento do que precisa para trabalhar naquele local. E as pessoas afetadas, as diretamente afetadas. Né? Então, pelo menos nesse caso, seria um mínimo de pessoas envolvidas. Então, isso é um trabalho que você tem que caso a caso, a ser avaliado. Depois vem a aprovação da modificação. Nessa etapa, a gente normalmente trabalha com, no mínimo, 2 pessoas, que é o chamado princípio dos 4 olhos. Não adianta você chegar e você colocar o seu óculos, não vale. São realmente 2 pessoas. Tá? Uma faz para a outra verificar. É exatamente para você estar junto com outra pessoa, analisando, fazendo uma análise crítica daquela modificação. Depois, não menos importante, acho que isso aqui, para mim, é o coração de todo o fluxo do processo, é a informação e a documentação. Como você vai passar a informação para as pessoas, tanto as áreas afetadas, quanto stakeholders, todo mundo envolvido no processo, quanto a documentação, aonde você tem que estar com o registro. Isso não é somente para mudanças organizacionais, como qualquer tipo de mudança dentro de uma organização. Tá? Depois, você realmente efetuar a modificação. Né? Quando você faz essa aprovação aqui, gente, é para você aprovar a modificação. Não significa que você já pode começar a fazer a modificação no dia seguinte. Aqui você aprova a modificação. Agora, aqui você vai realizar. É a hora que você vai realmente efetuar a modificação.
para depois você finalizar. Quando você fala assim, finalizar, o que significa o finalizar num processo de MOC? O que para vocês seria um finalizar? Quando que finaliza um processo de uma mudança organizacional? Hã? Você tem que ter, no mínimo, uma análise crítica. Aquela pessoa, para aquela função, ela atende aos requisitos? O Eduardo já mencionou sobre isso. Ele falou que faz uma análise crítica após 90 dias. Você tem que ter um tempo, porque até quando você implementa uma modificação desse tipo, o retorno não é imediato. Você não pode avaliar naquele momento que você está finalizando a implementação. Essa análise vai vir posterior, com o tempo, né? Então, a finalização, normalmente, quando você acaba um protocolo para aquela mudança, ela vai se estender por um certo tempo. Então, é como se você vai abrir um plano de ação com responsáveis durante um prazo para você implementar e finalizar a modificação. E, no final, o arquivamento, porque você precisa ter um registro. Por quanto tempo? O nosso, pelo menos, é cada 5 anos. Por que 5 anos? Porque a gente faz as revisões de segurança periódicas quinquenais. Então, até o fim do próximo ciclo, a gente vai estar com toda essa documentação arquivada. Então, aqui é só um exemplo como é que é o nosso estilo de documento para MOC, em mudanças organizacionais. Então, aqui é alguém que começa, um iniciador, dizer se a modificação é temporária. Isso aqui também é fundamental, você saber se ela é permanente ou temporária. Temporária, gente, tem uma data de início e de fim. Então, ela é durante um tempo, durante um prazo. Ela é válida para aquele momento. A partir do momento que você chega na data final, ela retoma as condições iniciais. E aí você fala qual é a área afetada, o centro de custo, se for o caso, o site, o departamento, unidade. Depois você vem na descrição, você fala quais são as funções afetadas, quem é as pessoas de contato em cada departamento. Depois, você faz a avaliação do risco. Tem aqui uma série de perguntas, né? É como se fosse um checklist, nesse caso do organizacional. Que medidas tomar? Se você tem que envolver HSEQ, que é Health, Safety, Environment and Quality. Se a modificação afeta as tarefas e responsabilidades de HSEQ, normas legais. Então, você tem uma série de documentos ou checklist que você tem que passar ponto a ponto, pelo menos para você analisar se impacta ou não na modificação. Tá? E cada uma dessa que você gera, sim, você tem que dar uma explicação e descrever. E, normalmente, tem que ter uma medida. Depois vem a descrição das ações. Como eu falei, vai gerar um plano de ação com data, nome e departamento responsável por cada medida a ser implementada. E, no final, aqui, a aprovação. O princípio dos 4 olhos, tem sempre a pessoa responsável pela modificação e uma segunda pessoa qualificada, tá? E designada pelo responsável da área. Depois, a documentação afetada, pode ser uma descrição, um mapa, uma análise de segurança no trabalho, se ela está disponível, qual o nome, né? Tudo responsável. Os treinamentos, como é que você vai passar a informação para essa pessoa? Vai colocar as pessoas numa sala de aula? Vai ser um web-based training? Vai ser um DDS, que chama agora Diálogo Diário de Segurança, Kaizen? Cada um dá um nome diferente. Mas, de alguma forma, a informação tem que chegar para as pessoas afetadas. E a finalização, com dupla assinatura novamente, o princípio dos 4 olhos. E, então, faz o arquivamento. Se a mudança for permanente, a modificação inclui todas as medidas. Então, quando eu finalizo, quando as medidas totalmente foram implementadas. E a temporária é quando a minha situação inicial retoma, né, após aquele período de transição. E o arquivamento, como eu já mencionei, o tempo mínimo de 5 anos. Então, era isso que a gente tinha aqui no momento para apresentar a vocês. Se tiver alguma dúvida, estamos agora abertos para perguntas. Claro. Em relação à questão da... Quer que eu passe para ele? Obrigada. Eduardo, vem para cá.
Obrigada aos dois pela apresentação bem esclarecedora numa matéria que é mudança de pessoas, que é um complexo para muitas companhias. Eu tenho uma pergunta em relação à modificação temporária, que é aquela que é restabelecida após o prazo estabelecido pelo dono da mudança. A gente sabe que mudanças temporárias, às vezes, no final do prazo, elas podem se tornar definitivas. E aí, nesse caso, vocês fazem uma nova verificação para ver se algum elemento deixou de ser capturado e aí endereçar nessa oportunidade? Ou você simplesmente adota todas aquelas ações que foram feitas na MOC temporária como definitiva? Vou responder primeiro pela Bayer. Bom, no nosso caso, o que é feito? Se uma mudança ela é temporária, ela só é válida durante aquele período. Então, a partir do momento que ela, no final, eu chegar e falar, ela não vai ser mais temporária, vai ser permanente, você tem que dar a finalização nela e você abre uma nova valendo para permanente. Não é possível, dentro da minha empresa, você manter a temporária para ela virar permanente. Justamente para ver se não deixou de ser capturado algum elemento Exatamente. Que no temporário não era aplicável. Até porque uma mudança que pode ser para um mês, ela muda completamente o foco quando você analisa para um geral, para ficar contínuo. Para nós é igual, igualzinho. Falei muito. Na verdade, é o que eu penso também, mas às vezes o que parece óbvio, às vezes para os demais não parece, por isso que eu entendi que essa discussão, apesar de ser curta, é válida. Obrigada. E o gerenciamento do prazo é bem rigoroso. Tem que ser. Bem rigoroso para que não fique aquela temporada permanente. Tá? Para que automaticamente ela não se torne permanente, né? Tá joia, muito obrigada. A Flávia? Eu queria fazer uma pergunta com relação à parte de saúde. Quer dizer, não sei se me escapou, mas o médico participa desse processo de avaliação para ver se a condição de saúde do funcionário para aquela nova atividade vai estar ok? Isso é uma questão legal também, né? Tem que fazer a mudança de função, né, que a legislação Mas pede, isso faz né? parte dos registros. Sim, faz inclui parte do no registro. registro aqui. Pelo menos para bom. Quando você faz a mudança de função, é necessário você fazer um envolvimento de toda a equipe, principalmente do médico, que ele vai fazer exatamente o apto para a mudança de função, tá? Só aproveitar que você comentou também sobre o RH, né? Como que é feito dentro da empresa de vocês essa integração de avaliação de desempenho com a gestão de mudança? Vocês comentaram alguma coisa sobre isso? Bom, hoje, dentro da Bayer, a gente tem uma avaliação que você tem para cada função, você tem uma matriz, né? A matriz ideal e a real. Então, para cada função que você vai exercer, por exemplo, você vai contratar alguém para uma vaga de operador de empilhadeira. Ele tem os pré-requisitos. Ele tem que ter a carteira, ele tem que ter o treinamento. Isso tudo tem que ser checado via RH, antes de você contratar. Então, tem são os requisitos mínimos para você assumir cada função. Então, para cada pessoa que trabalha dentro da empresa, ela tem um papel, vamos dizer assim, uma matriz, porque ela tem que assumir aqueles pré-requisitos. Ela tem que atender, tem que demonstrar realmente que ela atende. Tá? E aí, para exercer a função, o RH é diretamente envolvido. Não tem como, porque é o RH que faz essa avaliação junto ao departamento, para avaliar aquela pessoa para aquele perfil da área. Respondeu? Durante o desempenho dela também, esse processo? Além, você falou da contratação. Fala dessa avaliação. Nosso procedimento é bem parecido com o da Bayer, né? Mas, durante a execução, a gente faz avaliações também. Tá? A pessoa, né, o supervisor, o tutor, eventualmente, ele tem que dar um feedback para a organização, né, de como a pessoa está desempenhando a função. E qualquer desvio, né, eventualmente se para o processo, se reavalia e volta. Né, e depende do que a avaliação disser. Okay? E a cada ano também você faz uma avaliação de se está atendendo ou não ao teu trabalho. Então, você tem uma avaliação da tua função anualmente, junto com o RH. Se atende ou não. Aí você tem níveis, né, para níveis operacionais e para níveis gerenciais. São diferentes os tratamentos, mas é uma avaliação efetuada para cada nível. Pode ser que você esteja como é que se fala?
subdimensionado ou superdimensionado. E aí você vai fazer uma adequação até para você saber até faixa de salário, isso tudo. Tá? Quando vocês estão falando de mudança temporária com relação à revalidação, deu o tempo previsto, que nem a última apresentação ali estava escrito 6 meses, né? Deu 6 meses, vocês permitem uma revalidação? Isso em mudança de processo, não somente em mudanças organizacionais, ou simplesmente não, aquele é o prazo previsto, só 6 meses e acabou, tem que virar permanente. O que acontece? Se você tem uma mudança temporária, é isso que você está falando no momento que ela é temporária. Então, se ela for por um período superior a 6 meses, se ela ultrapassar os 6 meses, você deve fazer uma nova avaliação, que ela deixa de valer. Se ela ficou por um tempo, vamos dizer assim, como se ficasse no limbo, né, você tem que refazer uma análise, porque as condições podem estar diferentes do que foi avaliado naquela época. Para nós é a mesma coisa, né? O prazo é aquele que foi definido para aquele período temporário venceu, começa o processo de novo. Jordana, naquele formulário que você apresentou, é um formulário do RH ou é da parte de processos? Parte de processo. Processo. E um dos aprovadores, você falou que são 4 olhos. É o RH um dos aprovadores daquele sistema? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Ou não necessariamente, não precisa passar por ele? Precisa passar na avaliação do risco. Ah, sim. Tá. Ele passa quando você... É como se você faz o checklist, o RH deve ser envolvido. Tá? Isso é um pré-requisito. Mas aqueles aprovadores não necessariamente... O aprovador, não. Tá. Pode ser a pessoa responsável da área com um subordinado dele. Okay. Mas o RH foi envolvido na análise no momento correto, que é na avaliação do risco. Será que aquela pessoa realmente é apta para atender aquela função? O que isso impacta em funções de RH? Você teve que fazer uma avaliação. Ok. Obrigado. O nosso fluxo de aprovação também segue as mesmas avaliações, né? Dependendo do risco, né, vai ser envolvidas as pessoas ou os setores que vão compor para poder fazer essa aprovação, essa avaliação, essa aprovação. Tá. O PM apresentado no slide é Process Management, é isso? PM é protocolo de modificação. Ah, tá, protocolo de modificação, tá bom. Porque a minha pergunta, eu entendi que ele está perguntando se isso é um protocolo de segurança de processos. Esse mesmo protocolo é utilizado em outras atividades? Mudança num equipamento de um laboratório que não necessariamente envolva segurança de processos. É o mesmo protocolo? Na Bayer, a gente tem o mesmo guideline internacional, isso é para todos os sites no mundo inteiro, é o Guideline 2033, que trata sobre Management of Change. Então, ele atende a 3 níveis, vamos dizer, avaliação técnica, modificações técnicas, modificações organizacionais e o Work Permit for Hazardous Areas, que é a permissão de serviço, né? Então, você tem uma modificação do tipo de documento que você utiliza para organizacional e para mudanças técnicas, tá? Inclusive nas etapas. Você tem aprovações adicionais quando você faz a mudança técnica, porque são etapas já para execução, já é um pouco mais detalhado, porque você envolve parte de engenharia, de uma implementação na área, uma necessidade de uma verificação. É um pouco diferente, né, o tratamento. Mas, basicamente, as pessoas são as mesmas envolvidas, o processo, o fluxo é basicamente o mesmo, só o RH, que, no nosso caso de mudanças técnicas, também não é envolvido. Então, esse documento respondendo, ele é de segurança de processos. Tá? Okay. Nós temos uma coisa diferente, porque o nosso sistema de gerenciamento ele é dividido por áreas, né? É a área de tecnologia, de instalações e de pessoas. Então, nós temos protocolos separados. Então, nós temos um protocolo para mudança de tecnologia, um protocolo para mudança sutis, né, que a gente chama de instalações, aquelas modificações que não são de mesma espécie, e um protocolo para mudança de pessoas. Então, é por aplicação, o separado. Protocolo. É uma visão diferente, mas o objetivo final é o mesmo. Tá joia, obrigada.
Você precisa